de volta com o Via Justiça, debatendo hoje a produtividade e as perspectivas do judiciário brasileiro. Nossos convidados são o advogado Wellington Luzia Teixeira, que é diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, e o doutor Bruno Terra Dias, presidente da Associação dos Magistrados Mineiros. Doutor Wellington, uma questão que é apontada com frequência como um dos entraves à rapidez da tramitação dos processos seria o excesso de recursos e vamos dizer assim, uma demanda excessiva dos advogados. O senhor concorda que a nossa legislação permite recursos mais do que seria necessário? Não, eu não concordo e hoje eu fico mais feliz porque as pesquisas, os resultados que foram fornecidos tanto pelo Conselho Nacional de Justiça, tanto pelo Tribunal de Justiça, corrobora a afirmação de que o advogado não é o causador da morosidade do judiciário. E por quê? Esses resultados demonstraram que, em primeira instância, foram 11% de recursos. E no juizado especial de pequenas causas foram 3% de recursos, sobre 100% das decisões dadas. O índice de recorribilidade, né, que o tribunal chama. Exatamente. Na Justiça Estadual foi de 11% e no juizado especial de 3%. Isso significa que do total de processos em cada 100, em apenas 11 houve recursos contra a sentença? Na Justiça Comum e no juizado especial apenas 3%. Essa diferença da Justiça Comum para o juizado, ela tem a sua fundamentação que no juizado a possibilidade de recorrer ela é menor e mais, ela é mais gravosa. Se você recorre e perde, você paga os honorários advocatícios. Então, isso é um limitador de recurso. Então, o que se deve ter, na minha opinião, alguns outros fatores para buscar essa celeridade processual. Ela passa também pela informatização, ela passa pela gestão de pessoal. Por quê? Eu detectei que o último concurso público para a primeira instância foi em 2005. O último concurso público para a segunda instância foi em 2007. Ou seja, 5 anos para a primeira instância, lá se vão 3 anos para a segunda instância. Não se tem pessoal. E o número de juízes aprovados nesse concurso tem sido muito baixo, pelo menos em Minas, né? Eu fico assim, procurando saber o que se pergunta num concurso para juiz, porque às vezes eu vejo 5.200 inscrições. Quando eu vou ver a aprovação final, 10, 12, 15 passaram. 11 no último concurso. 11 no último concurso. Então eu fico a me perguntar, o que será que estão perguntando nesses concursos? Porque eu conheço, do meu relacionamento, pessoas altamente capacitadas que são reprovadas nesses concursos. Passam 10, 11. Então, por quê? Nós não precisamos de juízes gênios. Nós precisamos de juízes trabalhadores. Eles começam no interior, eles começam com causas menores, com volume de processo menor. Não precisa ser aprovado gênio, precisa ser aprovado juízes com característica para ser um juiz que julgue, um juiz trabalhador. Não precisa de gênio na magistratura. Né? Tá. E nem de um doutor. Doutor no sentido acadêmico. Doutor Bruno, essa questão dos recursos, o senhor acha que nós temos possibilidades excessivas? Eu já ouvi, por exemplo, de pelo menos um juiz de primeira instância que se sentia meio frustrado, porque ele tinha certeza que a sentença dele ia ser, não ia valer, não ia ter. Olha, da mesma maneira como existem profissionais que se utilizam bem do arsenal jurídico disponível, há outros que não se utilizam bem. O problema maior que eu vejo não está exatamente na quantidade de recursos, porque isso vai afetar o tribunal, nem tanto o juiz de primeira instância. Mas existe um problema de má utilização do arsenal. Um exemplo típico, tá? Vamos pegar aqui o Estado. O Estado recorre sistematicamente. Além de ter a seu favor, quando a decisão lhe é desfavorável, o juiz, independentemente de recurso, tem que mandar o processo para a segunda instância. Obrigatoriamente. Bom, isso aí é má utilização do arsenal. O recurso sistemático perdeu, vai recorrer porque perdeu, simplesmente por desencanto, sabendo que aquela causa já foi decidida milhares de vezes, a tese jurídica está consolidada em todos os tribunais do país.
e ainda assim vai recorrer, o problema não é a previsão do recurso na lei. O problema é a má utilização do arsenal jurídico disponível. Esse, para mim, é o maior problema. Não é tanto o número de recursos, mas a sua utilização. Doutor Bruno, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. O que o senhor já fez uma análise global da questão. Se o senhor tivesse que escolher 2 medidas para ajudar nesse processo, o que o senhor proporia de imediato que o país? Mexemos nas leis ou vamos investir mais em pessoal na magistratura, por exemplo? Olha, dentro do aspecto de gestão, falando aqui muito de Minas Gerais, a implementação total da Lei Complementar 105 de 2008, porque ela que é a lei orgânica da magistratura, a Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Por quê? Porque essa lei prevê instrumentos modernos para facilitar a prestação jurisdicional. Ela é tão moderna que em agosto do ano passado essa lei foi discutida numa reunião da Associação dos Magistrados Brasileiros e tomou-se por decisão unânime que essa lei, embora estadual mineira, era de importância para a magistratura brasileira. Basta lembrar a dotação dos juízes de uma estrutura de gabinete mínima e igualitária em que se prevê o assessor. O assessor, fala aqui, comarca de Salinas, tem lá 10 mil processos, 400 distribuições por mês, com um assessor evita a instalação de mais uma vara. Para aliviar o trabalho do juiz, né? Alivia o trabalho. Doutor Wellington, para a gente encerrar, o senhor já deixou claro que quanto menos mexer na legislação, melhor na avaliação do senhor? Acredito que sim. Você pediu 2 sugestões, eu vou dar as 2, mas eu trouxe 7, mas eu vou dar só as 2, que eu acho assim que dariam mais resultado. Criação de juízes e desembargadores para substituir aqueles que estiverem de férias regulares ou adoentados. Isso já existe, mas ele não funciona na prática. Por quê? Um desembargador adoece, os processos que estão com ele ficam parados, as sessões ele não participa, não tem ninguém para substituir. No juiz de primeiro grau, da mesma forma. O juiz adoece ou sai de férias. O processo para. Aquele juiz substituto só decide casos urgentes. O resto fica tudo parado. Por que então não acabar com o problema da identidade física do juiz, que não é nenhuma, assim, garantia para o jurisdicionado que não possa ser eliminada? Outras mais graves já foram eliminadas do que essas. Outras mais graves. E então, a segunda sugestão? A segunda é criar um juiz para julgar o processo e o outro para instruir. Eu acho que isso também daria resultado. Um juiz instrui o processo, o outro julga. Ou seja, vamos cair na questão do pessoal. Precisamos de mais gente na magistratura. Mais gente e mais mobilidade. E mais apoio, né, doutor Bruno? Muito mais apoio. Doutor Bruno Terra Dias, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Doutor Wellington Teixeira, muito obrigado. Eu que agradeço. O Via Justiça de hoje termina aqui. O nosso programa é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviá-los para a nossa equipe de produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.